Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de ciências. E o nosso tema de hoje é os materiais e suas transformações. Galerinha, antes de começar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a matéria. O que é matéria? O que vocês, quando eu pergunto para vocês assim, o que é matéria? O que vem em mente para vocês? O que seria essa matéria? Seria coisas que eu consigo pegar, tocar? O que seria essa matéria? Antes de tudo, vamos saber o que é matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Além dessas características, elas podem ser encontradas na natureza em 3 estados físicos. O estado sólido, líquido e no estado gasoso. Alguns exemplos da matéria temos como árvore, bactérias, vírus, seres humanos, ar, água, mesa, veículos, entre outros. Tudo que ocupa espaço na natureza e apresenta massa. Vamos iniciar a nossa aula de hoje abrindo o capítulo 1 do nosso livro 3 de Ciências e colocando na página 10 e 11. Acompanhe junto comigo. Os materiais e suas transformações. Vamos falar um pouquinho que material é esse, como acontece essas transformações. Os animais, as plantas, os objetos, os ingredientes dos alimentos e etc. são construídos de matéria. Os materiais com ingredientes dos alimentos também são constituídos de matéria, porém, eles podem se transformar. Existem muitos fatores que modificam os materiais, por exemplo. A aplicação de uma força, a interação dos materiais com outras substâncias e as mudanças de temperatura. Ela pode fazer a transformação dessa matéria. As transformações que ocorrem nos materiais podem ser físicas ou químicas. Vamos falar agora sobre as transformações físicas. Nas transformações físicas, a forma, o tamanho, a aparência e outras características de um material, ele pode ser modificado. No entanto, as substâncias que constituem esse material, elas não mudam. Ele só vai mudar de aparência. Ele não vai mudar sua composição. São exemplos de transformação física. Quando o objeto cai e se quebra, quando o trigo é moído para fazer farinha. Por exemplo, quando a gente quebra um copo, a composição dele, ele muda todo, né? A aparência dele muda tudo, mas a sua composição, aquele copo é feito por um determinado material. Ele deixou de estar feito por aquele determinado material só porque ele quebrou? Não, ele só mudou de aparência física, porque ele sofreu uma alteração. Exemplos de transformação física. Na lapidação do diamante, o mineral bruto, ele é esculpido, transformado em joia. A mudança de forma, ela não modifica a substância do diamante, ela apenas dá outro formato para ele, mas a substância usada é a mesma. Temos também, quando fazemos um picolé caseiro, o suco de frutas passa por um estado do líquido para o sólido. Contudo, a mudança do estado, ela não modifica na forma que foi preparado esse suco. Ele só mudou de estado líquido para o sólido. Temos também a formação de misturas, como ocorre quando a gente junta água e o açúcar. Ele não modifica a substância. E de cada material ele é feito, mesmo sem com que a gente consiga, a gente não consegue ver, ele fica invisível, mas a gente sabe que ali dentro daquela água tem açúcar, mas a gente não consegue ver. Nós temos as transformações químicas. Já nas transformações químicas, o que acontece? As substâncias, elas são alteradas, formando uma ou mais substâncias diferentes. Geralmente, nesses tipos de transformação, é possível notar a produção de gás, a mudança de cor
ou a produção de calor. Temos os exemplos de transformação química. Essa fogueira aí, ó. Quando um pedaço de madeira ele queima, ele muda suas características e se transforma em carvão ou em cinzas. A queima da madeira, ela produz gás carbônico ou se espalha pelo ar. A transformação da madeira em outros materiais constituídos da substância diferente, ela é uma transformação química. Temos também o exemplo de cozimento que modifica os ingredientes. Por exemplo, quando a gente faz um bolo, é possível perceber a transformação química pela mudança da cor, do sabor, do cheiro e até mesmo das misturas dos ingredientes. Quando deixamos também um objeto de ferro em contato com ar, com água, ele enferruja. Então, esse processo forma-se a ferrugem, que tem uma cor e um aspecto totalmente diferente daquele alumínio ali, daquele ferro ali que antes estava. Então, na aula de hoje, nós vimos essas transformações, química e física. E também eu vou pedir para vocês fazerem a experiência da página anterior, que vocês vão, através dessa experiência, vocês vão conseguir ver toda a mudança dos materiais utilizados. Vocês vão ter essa noção, vocês vão fazer um pão, que por sinal é uma delícia, e vocês vão fazer essa mudança, e vocês vão dizer se essas mudanças são mudanças químicas ou é uma mudança física. E aí, o que vocês acham? Vamos lá, combinado? Vocês vão fazer e depois nós vamos conversar sobre essa experiência maravilhosa e deliciosa que vocês vão ter. Depois, vocês vão realizar também as páginas 13 e 14 do livro de vocês de ciências. Um beijo e até a próxima aula!